Oi, tudo bem? Eu sou a Jen, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Você está no canal Mundo Vibrante, seja muito bem-vindo e vamos conversar um pouco sobre um assunto que é interessante, que muitas pessoas não sabem fazer isso, e isso é tão simples, que é ceder. Às vezes você precisa ceder. Quem na vida nunca discutiu com alguém? Todo mundo já discutiu em algum momento, por alguma coisa. É verdade. A discussão lá é como uma fogueira, que se você colocar lenha, o fogo sobe mais. E o que seria a lenha da discussão? É o argumento. Se você argumentar contra, você vai estar gerando uma quentura cada vez maior. O fogo dessa discussão vai ficar aceso e vai aumentar. E isso é uma coisa que a gente está vendo bastante hoje em dia, numa situação que é bem triste, né? Que é essa situação de guerra que está acontecendo. Quando existe uma situação de conflito, cada pessoa tem um ponto de vista e é comum. Nós somos únicos na nossa essência, na nossa consciência, então é claro que a gente sempre vai pensar diferente um do outro. O grande problema acontece quando a gente tenta impor, tenta exigir do outro que seja do nosso jeito. É isso que gera guerra. É essa vontade de eu quero do meu jeito e eu não aceito de outro jeito. Isso é o que gera o grande conflito das coisas. É por isso que eu digo que às vezes você tem que saber ceder. Vamos supor que você é mulher, tá? Você é mulher e seu marido saiu, chegou em casa muito tarde, ele chegou do trabalho tarde e você tá ali naquela noia, achando que ele fez alguma coisa errada e tal, e você tá ali, começa a discutir com ele, julgando que ele fez algo errado. Ele pode simplesmente ter ficado fazendo hora extra. Não sabemos o motivo, enfim. Mas você já está ali consumida naquele sentimento, né? E você começa a julgar e a condenar ele. Então ele, no seu direito de defesa, vai começar a se defender, vai começar a argumentar contra. E você vai continuar dizendo, não, porque você chegou tarde, porque é isso, porque é aquilo. E ele vai dizer, não, mas eu estava fazendo isso, isso e isso. E daí, mas você é casado comigo, você tem que chegar no horário. Mas você não manda em mim. Taranã. Então, perceba, cada vez que você joga um argumento contra, você está alimentando. Isso é inegável. Não quer dizer que você não deva ter as suas opiniões. É claro que você deve ter as suas opiniões. Só que você tem que saber o momento para expor essas opiniões. Porque às vezes é melhor calar, é melhor ceder. Quando você cede não quer dizer que você está errado. Quer dizer que você está se reservando. Reservando o seu direito de deixar as coisas acalmarem. Isso é algo que tem que ser praticado. Quantas situações não saem de controle porque as pessoas não sabem exercer o ceder. O ceder não é sinônimo de fraqueza. Do meu ponto de vista, o ceder ele é um sinônimo de sabedoria em certos momentos. A gente sempre tem em mente que a gente tem que ter coragem, né? Que a gente não deve ser covarde. A situação que é mostrada pra gente até nos desenhos, né? Ou seja, criança vê muito isso, é aquela situação de que, tem uma briga, alguém me chama pra uma briga. Se eu disser que não, eu tô sendo covarde, né? E daí a pessoa vai brigar. Tipo, inclusive no filme De Volta para o Futuro, isso era uma coisa que pegava muito o personagem Marty, né? Que era um dos principais lá. Essa coisa de ser covarde pegava muito ele, porque era algo que estava na família dele, né? E passava para frente. Então era uma imagem que se tinha, era uma imagem que ele não gostava. Então se você chamasse ele de covarde, ele ia sair do centro dele e ia agir só na impulsividade. Então, às vezes, você tem que dar uma recuada. Você tem que retirar os seus guerreirinhos de campo. E não tem nada errado com isso. A gente tem vários setores na vida, né, que geram um pouco de polarização pra gente. E daí fica cada um numa ponta, cada um na sua verdade, tentando convencer os outros. E não se chega a lugar nenhum, só gera conflito mesmo. É o que acontece em época de eleição. Em época de eleição para
para esses políticos aí, né? Na política tem muito isso. Cada um tem o seu candidato, vamos dizer assim. E o meu candidato é melhor do que o candidato dos outros. E a verdade é que não tem, sabe? Tipo, é um pouco de ilusão a gente pensar que o cara vai chegar lá e vai fazer a coisa mudar. Isso é ilusão. Quem pode fazer as coisas mudarem não são eles que estão lá em cima, mas é a gente que está aqui embaixo, é a gente que é o povo, que é a maioria. Só que o que acontece? A gente está sempre envolvido na rodinha, a gente está que nem hamster na rodinha e não consegue se movimentar para as coisas maiores. E quando vai se movimentar, faz o quê? Faz aquelas manifestações que geram até violência. E esse nunca é o caminho, né? Não é o caminho. Já passamos da época de manifestações violentas. Tem um exercício muito interessante para você fazer para analisar situações e ver como é que a situação realmente é. Por exemplo, você brigou com o seu irmão, tá? Às vezes acontece. Irmãos brigam. É bobagem, mas acontece. Você brigou com o seu irmão. Você diz que a coisa aconteceu de tal jeito, tá? O seu irmão diz que a coisa aconteceu de outro jeito. Então, percebam, cada um vai ter a visão de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com a sua percepção. Então, é óbvio que, na minha visão, eu não sou culpada de nada. Na visão do meu irmão, ele não é culpado de nada, nunca, tá? Porque a gente não se vê como culpado de coisa alguma. Aí, o exercício é você ver essa situação do ponto de vista de uma terceira pessoa, um observador, alguém que está de fora. Sabe, se você fosse contar essa história, se você fosse um jornalista e você fosse contar essa história, como que você faria? Porque às vezes, quando você faz isso, o problema, ele diminui muito. E às vezes você começa a rir da situação, tá? E quanto a esse negócio de ceder, não alimentar uma situação que pode se complicar, vou contar uma historinha. Eu uso óculos desde muito cedo. 1 ano e meio de idade eu já estava usando óculos. E quando eu comecei a estudar, as crianças que estudavam comigo, não todas, mas algumas eram malvadinhas. E elas começavam a me chamar de 4 olhos. Inclusive, né, talvez as pessoas que usem óculos tenham passado por momentos assim. Eu não gostava daquilo. Então um dia eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, estão me chamando de 4 olhos. O que eu faço? Eu não gosto. Eu perguntei para ela. Ela disse assim: olha, ignora, não dá bola, porque eles vão parar. E realmente foi assim. Eu nunca dei bola. Então eu nunca alimentei. Sabe? E a pior coisa para alguém que está ali querendo encher o saco é ser ignorado. Eles não têm como continuar. Realmente não tem. Eles vão chegar ali na tua frente com toda a maldadezinha deles. Ah, fulana, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tu é feia, tu é não sei o que. Aí tu diz, tá. Ele vai fazer o quê? Assim tu desarma essas pessoas também. Enfim, hoje eu quis trazer essa conversa para que a gente aprenda a evitar situações de conflito, tá? Porque às vezes a gente consegue evitar apenas calando uma opinião momentânea que a gente tenha, sabe? Detendo aquele impulso de se impor sobre o outro. E com certeza, se você evitar entrar num conflito, não importa o motivo pelo qual seja, a sua vida, o seu dia vai ficar muito melhor. Porque daí você vai evitar estresse, você vai evitar ansiedade, vai evitar nervosismo. E vai evitar aquele clima tenso que fica, tá? O clima tenso, acho que é a pior coisa que tem. Inclusive, eu vou dar um conselho para você que é casado, tá? Se você eventualmente discutir com o seu parceiro, resolva antes de dormir. Não deixa para o dia seguinte, não deixa acumular isso aí. Porque não tem nada melhor do que você dormir bem, tá? Então é isso que eu tinha para falar. Eu espero que esse vídeo acrescente alguma coisa para você. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha e até o próximo vídeo.